E o nosso líder inovador de hoje é o pastor presidente da Assembleia de Deus Missão aqui de Jataí, pastor Adejair Macedo de Carvalho. É uma honra recebê-lo aqui no Líder Inovador. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Tiago. Muita alegria poder estar aqui, nesse programa, nesse quadro tão importante. Uma grata satisfação. E é uma honra para nós, poder recebê-lo aqui e poder reconhecer todo o trabalho realizado pelo Senhor e por toda a igreja aqui na cidade de Jataí, por todas as contribuições sociais de vocês para esse município. Amém, obrigado. E nós sempre começamos o nosso líder inovador perguntando, quem é Adejair Macedo de Carvalho? Então, Tiago, eu sou um cidadão jataiense, Nasci aqui nessa linda e bela cidade, na nossa princesinha do Sudoeste aqui, no dia 9 de setembro, de 1967. Fui criado aqui, nessa bela cidade. Passei poucos anos fora, em virtude do trabalho, pastoral, mas foram poucos anos, voltamos para cá. Então vivemos a nossa vida aqui na nossa querida cidade. Sou casado com uma mulher muito especial, a Elielda Vitorino Ferreira Macedo, que é professora, psicopedagoga. Sou pai de uma filha, a doutora Suzane Vitorino de Carvalho, uma advogada atuante aqui na cidade de Jataí. Tenho duas netinhas, uma de 4, outra de 7 anos. Está vindo mais uma aí, ou mais um, chega no início do ano que vem. Sou cristão, discípulo do Senhor Jesus Cristo desde a minha adolescência, e próximo ano agora vão completar 20 anos que nós somos presidentes, pastor líder aqui da Assembleia de Deus Missão em Jataí. Então, eu sou essa pessoa. Pastor, e o senhor foi um jovem já criado na igreja, essa ligação com a igreja e como evangelizar já veio de família? Conta um pouco pra gente como foi esse despertar para a vida cristã e ser atuante. Então, Tiago, eu tive a grata satisfação de, desde a minha infância, minha mãe, ela era presbiteriana e ela teve aquele cuidado, de me levar para a igreja desde a minha infância ali. Eu tinha ali em volta de 6, 7 anos, Ela teve o cuidado de me levar para a igreja, principalmente para as escolas dominicais. Eu cresci ali naquele ambiente cristão. Depois ali na minha pré-adolescência ali, diante ali daquele descobrimento do mundo, que acontece na vida de todo adolescente, eu me afastei da igreja, conheci algumas coisas, como a bebida e etc, Mas alguns anos Deus me deu a força, a gente ainda tinha 16 anos incompletos. Eu fiz um novo compromisso com Deus, voltei para a igreja e depois não saí mais. Aí comecei, os trabalhos da igreja, fui ali, já me envolvi, nos trabalhos da igreja, me tornei obreiro, e não me afastei mais. Pastor, o senhor toca na fala do senhor em dois pontos assim que, ao meu ver, são fundamentais para a sociedade, e parece que nós estamos perdendo esses pontos, que é a família e que é uma religião, ter algo para acreditar, ter fé, crer em algo que está além de nós. E na opinião do senhor, como que esses dois pilares sustentam a sociedade? Você frisou aí realmente dois pontos aí que são fundamentais, A família, indiscutivelmente, ela é a base de uma sociedade sadia, de uma sociedade pacífica, de uma sociedade abençoada, digamos assim, E a igreja, ela dá suporte para a família, ela fortalece aquilo que a família ensina em casa, A educação que a família transmite em casa, a igreja fortalece e adiciona a questão da fé cristã, Os ensinamentos da palavra de Deus. Então a família e a igreja, elas são duas colunas muito importantes da sociedade, e a gente lamenta que nos últimos tempos, esses dois pilares vêm sendo bastante atacados, Principalmente a família tradicional, aquela família de pai e mãe ali, que cria os filhos ali,
dentro daquilo que a gente considera que é fundamental, né? O pátria, família, né? Respeito, enfim, esses valores têm sido bastante atacados, né? E a igreja também, devido ao secularismo, né? O materialismo que cresce assustadoramente nesse mundo moderno, o pós-moderno, né? Hoje vemos uma tendência das pessoas, parece que acharem que Deus, a fé é algo descartável, é algo que pode ser relegado, né? Então isso é muito ruim. E o senhor, né, contou pra gente que o senhor é egresso da Universidade Federal, né, aqui de Jataí, antes o UFG, né, campus Jataí, e agora a Universidade Federal de Jataí. Então, eu tive a grata satisfação, uma alegria, né? Foi uma dádiva que eu tive de poder, né, fazer o meu curso superior aqui ainda UFG, né, hoje o UFJ, né? E tive também a alegria de poder atuar na sala de aula por muitos anos, né? Desde a infância, né, até trabalhei com ensino médio, né, mas eu comecei alfabetizando, tive o privilégio de alfabetizar. Comecei minha carreira de magistério aqui na Vislândia, povoado de Navislândia, trabalhando com alfabetização. Então eu tive essa experiência que foi marcante na minha vida, né, de poder alfabetizar. Trabalhei com as séries iniciais ali do ensino básico, né, trabalhei com adolescentes ali, né, no ensino fundamental e também no ensino médio, né, já ensinando a língua portuguesa, né. Tive o privilégio também, a minha primeira formação no ensino médio foi magistério. Naquela época ainda existia, né, o ensino chamado de normal, magistério, né. Eu cursei ali no Nestório Ribeiro, né, tive o privilégio de me formar de terminar o magistério no ano de 89. E no ano de 92 nós prestamos vestibular, eu e minha esposa, né? E ela passou para pedagogia e eu fui cursar letras, né? Então foi anos realmente que tenho muita saudade, né? E tanto a gente teve a formação teórica, como eu pude também atuar na prática da sala de aula, né? Mas aí Deus me chamou para uma missão maior, né? Que era cuidar de almas, né? Então nós estamos aí hoje cuidando de almas, né? E o senhor também nos disse que o senhor tem uma formação teológica, né? Isso. Então, a minha formação teológica toda pela ETAD, FAETAD, né, que é a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Então, eu fiz o curso básico, médio, né, fiz o bacharelado, né, eu sou bacharel em teologia, e hoje eu estou cursando o mestrado, né, também. Sou mestrando também da FAETAD. E em ministério cristão. Aí creio que Deus vai me conceder essa graça também de concluir. E falando desse processo formativo, pastor, e o senhor, né, nos contando que continua estudando e buscando também uma especialização, né, no curso de pós-graduação, na visão do senhor, qual a importância do conhecimento, né, desse processo formativo que precisa ser constante, né, que a gente precisa sempre estar buscando esse processo de adquirir novos conhecimentos e na visão do senhor, como isso é importante para a igreja, mas e também para todas as outras áreas de atuação? A importância é grande, porque a vida humana é dinâmica, o ser humano é dinâmico, ele não fica estático, né? O ser humano ele muda, né? Os tempos vão passando e o ser humano também vai mudando, né? O mundo vai mudando, novos conhecimentos, novas tecnologias, novas maneiras de pensar. Então o líder, né, no meu caso, que pastoreio aí milhares de pessoas, a gente precisa estar sempre nos atualizando, né, conhecendo não só a Bíblia, a Palavra de Deus, né, que é a nossa ferramenta de trabalho, mas o conhecimento geral. Nós precisamos estar sempre nos atualizando, justamente porque o ser humano é dinâmico, né? As pessoas, elas vão, né, se transformando cada dia, né? Outros conhecimentos vão chegando, né? Outras formas de pensar. Então nós precisamos, né, uma necessidade, principalmente nós líderes, né, de estarmos sempre estudando e buscando novos conhecimentos para que a gente possa também cumprir o nosso papel, a nossa missão, né? E é um ponto muito importante, né, que os líderes sempre devem estar buscando novos conhecimentos. Isso. E o senhor destacou muito bem em dizer que a sociedade é dinâmica e sempre está se alterando, né, não é estática, né? E falando em liderança, eu pergunto para o senhor quais são, né, os desafios
e como é o trabalho de um líder religioso? É um trabalho árduo, né? Muitas vezes não reconhecido, né? Às vezes porque a gente recebe um chamado de Deus. Por isso que ser pastor, no meu caso, né, a gente sabe que ser pastor não é uma profissão, é um chamado de Deus, porque nós cuidamos de almas, né? Então é um trabalho que é um contínuo desafio, porque as pessoas estão cada dia mais doentes no seu interior, né? As pessoas cada dia estão buscando, às vezes, satisfazer o seu interior, a sua alma, em coisas que realmente não satisfazem. Como eu disse no início, hoje há muitas pessoas que acham que Deus é algo, né? A fé é algo descartável, né? Algo dispensável. E a gente vê cada dia mais, a gente trabalha no dia a dia com as pessoas e observa que a fé realmente é essencial. Deus tem um espaço no ser humano que só Deus pode preencher. Como disse um dos pais da igreja lá, né, no quarto, quinto século, lá, né, Agostinho, né, um dos pais da igreja mais conhecidos, ele disse que Deus nos criou para Ele. E o ser humano, então, só vai encontrar plena realização e felicidade em Deus, porque nós fomos criados para sermos completados em Deus, né? Então, hoje, o papel do líder hoje é muito importante, é mostrar para a sociedade que a fé ainda é relevante, que Deus ele é absolutamente essencial para que o ser humano possa ser plenamente feliz, que foi o projeto de Deus ao criar o ser humano, né? Que o ser humano realmente fosse plenamente feliz. As coisas deste mundo, as coisas materiais, elas são acessórios, né? Elas são acessórios. Mas Deus é essencial, a fé em Deus é essencial. E quando a gente descarta isso, aí o ser humano vai ficar andando em círculos, né? Buscando a plena realização e ele nunca vai encontrar. Fora de Deus, ele não vai encontrar isso. Né? Então hoje o papel do líder é mostrar isso para a sociedade, né? Que apesar da pós-modernidade, nós estamos em pleno século XXI, com tanta tecnologia, com tanto avanço da ciência, Deus ainda é absolutamente essencial na vida das pessoas. E eu emendo essa fala do senhor com uma outra pergunta. Qual o maior desafio hoje para o senhor enquanto pastor e para a igreja de uma forma geral? Então, o nosso grande desafio é convencer as pessoas que as coisas desta vida, elas são passageiras, elas são efêmeras e que Deus realmente é aquele que preenche a nossa vida, porque essa vida aqui, ela é passageira, é uma vida insegura, que ela termina num relance, né? Termina num acidente, termina num infarto, termina aí num câncer, e que tem uma vida eterna, né? Deus não criou o homem apenas para essa vida aqui tão limitada, tão passageira, né? Tem um texto na Bíblia que diz que se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos as pessoas mais miseráveis que existem. Por quê? Porque essa vida aqui ela é muito pequena, ela é muito curta, ela é muito insignificante diante da eternidade, né? Então hoje o maior desafio nosso é abrir os olhos das pessoas, mostrar para ela que tem uma vida além dessa, uma vida que é eterna, que é gloriosa e que nós precisamos nos preparar para ela, como a gente se prepara aqui nessa vida, para um casamento, você se prepara para uma viagem, você se prepara aí para um futuro melhor, buscando aí uma formação. Então é necessário que nós nos preparemos também para a eternidade. Então o nosso grande desafio hoje da igreja, do cristianismo, né, é mostrar isso para as pessoas, né, que tem uma vida eterna, que não se compara com essa e que nós precisamos nos preparar para ela. E eu pergunto para o senhor, a igreja, assim, existe a parte da religiosidade, mas o senhor também tem os desafios diários da liderança, que é a gestão da igreja, né? Sim. Uma igreja do porte, que é a do senhor, né? Com o número de fiéis e de equipes e de voluntários, né? Como que é esse desafio de estar à frente, de gerir todos esses grupos, de gerir todas esses pontos de atendimento, né, da igreja e o trabalho prestado para a comunidade? Muito boa a sua pergunta, porque esse é um dos grandes desafios nossos, sim, né? Ainda bem que Deus tem nos dado
muitas pessoas para nos ajudar, porque a gente que está na liderança sozinho, é claro que a gente não consegue ir a lugar nenhum, você não consegue desenvolver nenhum projeto, né? Hoje nós temos lá, inauguramos agora 2 anos atrás, né, a nossa catedral, né? Ali que comporta mais de 3.500 pessoas. Foi uma obra que nós gastamos 17 anos, né, para concluí-la. Ali é um exemplo que mostra o valor de equipe, né, de unidade, né, porque eu, como líder, né, sozinho, eu não teria chegado nem ao início daquela obra, né? Então Deus tem nos dado muitas equipes, né, pessoas que Deus tem enviado para nos ajudar. Isso torna possível, né, a gente levar os projetos da igreja adiante, né, atender as pessoas, adorar a Deus, né. Sobretudo, a nossa missão é socorrer as pessoas, né, que estão oprimidas, né. A gente sabe hoje que a depressão, né, é um desafio mundial hoje, né, e está crescendo cada dia mais, né. As pessoas estão doentes na alma, mais do que no físico, né. Então hoje o papel nosso é atender as pessoas, orar pelas pessoas. Nós temos um atendimento de segunda a sábado, né. A igreja está com as portas abertas, né, de manhã até o meio-dia ali. Tem um pastor plantonista sempre ali para estar socorrendo as pessoas, né. E nós temos aí muitos projetos, né, que estão aí ainda na mente, estão ainda em projeto, em fase de projeto ainda, mas que queremos implantá-los, né, justamente para ser um canal de bênção para a sociedade, né. Nós temos já em funcionamento o nosso Centro de Recuperação Liberdade em Cristo, que é um desafio, a igreja sustenta praticamente, né, sozinha, né, a casa de recuperação, porque o desafio da manutenção é muito grande, principalmente questão de petróleo, né, e alimento para aqueles. Hoje nós temos lá direto mais de 50 homens ali, né, tomando café da manhã, lanchando, almoçando, lanche da tarde, jantando. Então é muita coisa, né, mas tem valido a pena, porque nós temos isso, pessoas libertas, né, dos entorpecentes, reconstruindo suas vidas. Então é um dos desafios hoje para nós da igreja, né. Nós estamos aí em fase de projeto, né, uma escola de viés cristão, que nós vamos implantar lá no nosso anexo lá, né. Estamos lá lutando para terminar as salas lá, para a gente atender a sociedade, né, trazer Cristo para mais perto das pessoas, para as famílias, né. Temos projeto de creches, né, um centro de apoio a idosos, né, pessoas que são abandonadas pela família, né, casa de apoio, né, para pessoas que desiludiram-se da vida, se tornaram andarilhas, né, e nós precisamos resgatar essas pessoas e precisamos ter um local para abrigar essas pessoas. Então são muitos projetos que nós temos em mente aí, para a gente ser um canal de bênção, né, para a sociedade. E sem dúvidas, né, pastor, esse trabalho de acolhimento da igreja e todo esse trabalho de assistência social é fundamental para a nossa sociedade, né? É preciso acolher essas pessoas que estão em condições de rua ou estão em condições de vícios, né? Então esse trabalho realizado pela Assembleia de Deus Missão é um trabalho que enriquece muito a nossa cidade e que tem uma relevância social muito grande, né? Todos nós notamos a efetividade desse trabalho que vocês realizam no Centro de Recuperação. E pastor, eu gostaria que o senhor nos falasse agora, na visão do senhor, qual o caminho que a sociedade deve seguir? Se o senhor pudesse, né, nos dar uma orientação, que caminho que o senhor nos indicaria para que a gente pudesse ter uma sociedade um pouco melhor que superasse, talvez, tantos casos de depressão? Sem dúvida alguma, as pessoas, né, o mundo tem se tornado muito materialista, muito secularista, né? Muitas vezes a família tem sido relegada a um segundo plano, né? Deus tem sido relegado lá na lista de prioridades. Talvez fala-se muito em Deus, né? As pessoas às vezes falam muito em Deus, mas na prática elas não se preocupam, né, em buscá-lo, né? E isso é absolutamente essencial para uma sociedade que queira realmente ser abençoada, ser feliz. Os 2 maiores mandamentos, né, que a Bíblia tanto frisa, né? Que nós temos tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. O próprio Jesus frisou isso, né? Quando alguém lhe perguntou qual era o grande mandamento, ele disse: o primeiro
mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, se a sociedade observasse esses dois mandamentos, né, de buscar a Deus e amar o seu semelhante, o seu próximo mais próximo, são aqueles que estão junto de si, né? Então é preciso que os pais se voltem para os seus filhos, né? Se preocupem com quem seus filhos estão andando, aonde eles estão indo, que lugares que eles estão frequentando, né? O que eles estão vendo nas redes sociais, e procurassem inculcar neles os princípios da palavra de Deus, né? Nós temos na igreja, né, um trabalho que já é centenário, né, na igreja evangélica, que é a escola bíblica dominical. Todo domingo, na parte de manhã. E é o lugar de acolher a família. Lá, chegando lá, nós temos, desde a mais tenra idade, né? Tenho equipe, professores que vão trabalhar com os bebezinhos, né? Com as crianças de 2, 3 anos, uma outra de 4, 5, enfim, até chegar aos adultos, né? Para todas as faixas etárias, né? Justamente para inculcar em toda a família a importância da palavra de Deus. Então hoje o caminho que a sociedade precisa retomar é isso, é buscar a Deus e cuidar da família, cuidar dos seus, né? Infelizmente, como você citou no início, né, a gente vê com muita tristeza todos os dias, né, os noticiários estão mostrando isso pra gente, né? Pessoas que constituem família, se casam, né, criam os filhos, né, geram os filhos e os abandonam, né? Se não abandona no sentido de expulsá-los de casa, mas não dão a devida atenção, né? Os filhos crescem de qualquer maneira, né? Não tem a educação ali, que a educação familiar tão necessária, né? Então, esse, ao meu ver, seria o caminho para uma sociedade diferente. Buscar a Deus e investir na família, né? Investir na família. Família, igreja, religião, né? São princípios que cada vez mais parece que a sociedade tem se distanciado, né? E a gente vê que ao longo da história são essas instituições que manteve a sociedade sobre um certo equilíbrio. Exatamente. Né? Sobre um certo equilíbrio. Pastor, acredito que nós passaríamos muito tempo aqui conversando e dialogando, e o senhor teria muito a nos ensinar. Amém. Mas para encerrar a nossa conversa aqui, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos assistindo, aquelas pessoas que às vezes precisam de uma palavra de acolhimento, uma palavra de carinho e até mesmo uma palavra de esperança. Muito bom. Quero dizer a você que está me assistindo, nos ouvindo, que por mais que você esteja passando por um momento difícil na sua vida, por mais que às vezes alguém ou você tenha ouvido algum tipo de voz dizendo que não tem mais jeito para você, que não tem saída para você, eu quero dizer para você, tem saída, tem esperança para você. Quando todos os recursos humanos falharem, você ainda tem um Deus que existe e que você não veio ao mundo por um acaso, por um acidente. Você é um projeto de Deus. E Deus tem um plano na sua vida. Dê um passo para Ele, dê uma chance para que Deus possa te ajudar, mudar a sua trajetória, mudar a sua existência. Então não desista da sua vida, não desista de viver diante das dificuldades, né, que aparecem. Talvez você se atolou aí num pântano, né? Às vezes os vícios, drogas, né? Às vezes os seus projetos fracassaram e você acha que não tem mais razão para viver. Então, nesse dia, eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer para você que há saída para você. Deus tem um plano na sua vida. Cristo morreu por você lá naquela cruz para te dar vida e vida com abundância. Ele disse lá em João capítulo 10, versículo 10, que ele veio para dar vida e vida com abundância. Então não desista, venha, busque a Deus. Cristo disse, eu não lançarei fora aqueles que vierem a mim. Então Jesus, Ele tem uma saída para você, não desista, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. E a Igreja Assembleia de Deus Missão em Jataí está de portas abertas ali para te acolher, para te abraçar e para lhe ajudar.
Pastor, muito obrigado. Que benção tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Gratidão. Alegria, viu?